direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, remédios constitucionais. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e nesta aula nós iremos tratar de um assunto muito importante do direito constitucional. Muito importante porque aparece com muita frequência em provas. Nós vamos falar dos remédios constitucionais, que fazem parte dos direitos e garantias fundamentais. Mas antes de começarmos a falar do remédio constitucional, de um remédio constitucional, o que é o remédio constitucional? O que são os remédios constitucionais? Gente, é muito fácil. Remédio constitucional é uma ação na justiça. É isso. Só que é uma ação na justiça que está prevista no artigo 5º da Constituição. Isso é um remédio constitucional. Basicamente é isso, né? Existem uma infinidade, não diria uma infinidade, mas um número muito grande de ações possíveis que alguém pode ingressar na justiça. Tem um número muito grande de ações possíveis para alguém ingressar na justiça. Sei lá, se a gente pensar só entre um casal, hein? Tem várias ações, né? Tem o divórcio, ação de alimentos, por exemplo, né? Reconhecimento de paternidade e assim vai. São várias ações na justiça. Mas tem algumas ações que estão previstas no artigo 5º da Constituição. Você talvez já tenha escutado falar de alguma delas, do habeas corpus, que é muito famoso, o mandado de segurança, mas além do habeas corpus e do mandado de segurança, nós temos o mandado de segurança coletivo, nós temos o habeas data, nós temos o mandado da injunção. Então, os remédios constitucionais são ações que são previstas no artigo 5º. Por quê? Porque o constituinte, né, aquele que fez a Constituição, ele deve ter pensado da seguinte maneira: não adianta nada eu ficar colocando lá no artigo 5º direitos e garantias fundamentais, se eu também não colocar no artigo 5º maneiras da pessoa ir na justiça buscar o respeito a esses direitos. Então, uma coisa que você vai perceber é que normalmente os remédios constitucionais, não é sempre, tá? Não é sempre, mas normalmente o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança coletiva e assim por diante, eles são usados contra autoridades públicas. Então, basicamente, os remédios constitucionais são ações judiciais previstas na Constituição para, normalmente, em regra, serem utilizadas contra autoridades públicas que não respeitam determinado direito do indivíduo. Ok? Então, depois dessa prévia, para nos situarmos aqui nos remédios constitucionais, vamos a eles. E vamos começar com o habeas corpus, que eu acho que é o mais famoso. Está lá no artigo 5º, inciso 58, o LXVIII, o artigo 5º, inciso 58 não, desculpa, 68, falha a mim. Artigo 5º, inciso 68. Veja, não sei se vocês já viram, já prestaram atenção, que alguém é preso, e aí é um caso de repercussão, esse caso de repercussão aparece na imprensa, a pessoa foi presa, aí logo aparece um advogado, uma advogada dizendo, nós vamos ingressar imediatamente com um habeas corpus, né? Ou você vê lá no site de notícias, né, que é muito comum hoje em dia as notícias pela internet, você vê lá no site de notícias, né, STJ, Supremo Tribunal, Tribunal de Justiça concede habeas corpus em favor de fulano, fulano é solto. Bom, daí nós vamos tirar a nossa primeira informação sobre o habeas corpus. O quê? Que ele protege o direito de locomoção. O habeas corpus protege o direito de locomoção. E o que é o direito de locomoção? É o direito de ir, o direito de vir, mas também, pessoal, é o direito de ficar. É o direito de ficar. Porque, por exemplo, se você quiser ficar plantada, em frente a uma loja. Você chegou lá, tá vindo um dia de calor, tá vindo um ar-condicionado bacana saindo da loja, você ficou lá na calçada em frente à loja. Você pode fazer isso? Pode. Tá? Vai ficar na porta atrapalhando as pessoas de entrar, mas você ficou na calçada. Pode fazer isso? Pode sim. Você tem o direito de ficar? Você tem o direito de ficar ali. O pessoal da loja não pode tirar de lá, a polícia não pode tirar de lá, você de lá? Não pode. Você tem o direito de permanecer ali. Então, o direito de locomoção também é o direito de
ir, vir e ficar. E o habeas corpus serve exatamente para proteger esse direito de locomoção. O direito de ir, vir e ficar. Hidalgo, então é por isso que quando alguém é preso, ingressa-se com um habeas corpus para pedir para soltar a pessoa. Pessoal, olha, não deixa o nome habeas corpus, que é um nome em latim, consagrado pelo direito, assustar você, tá? A ideia do habeas corpus é uma... Poderia se chamar em língua portuguesa, por exemplo, de ação de soltura. Seria uma ação para soltar a pessoa. Porque, afinal de contas, se a pessoa foi presa, você não vai entrar com uma ação de despejo. Você não quer que ela seja despejada da cadeia. Você quer que ela seja solta, não é isso? Né? Você não vai entrar com uma ação de reintegração de posse se a pessoa foi presa. Se a pessoa foi presa e você quer que ela seja solta, o correto é entrar com uma ação chamada habeas corpus. E esse habeas corpus, que protege o direito de locomoção, ele vai proteger o direito de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder. Porque vejam, o fato de eu ingressar com habeas corpus quer dizer que eu vou ganhar? Quer dizer que eu vou ter sucesso? Não necessariamente. Você pode ingressar com habeas corpus e não ter sucesso. Porque você só vai ter sucesso se o julgador entender que aquela prisão aconteceu por ilegalidade ou por abuso de poder. São as duas possibilidades, né? De ter feito isso por ilegalidade ou abuso de poder. Então ele protege o direito de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder. Mas olha só, nós temos dois tipos de habeas corpus, tá? Dois tipos diferentes de habeas corpus. Ambos protegem o direito de locomoção, de ir, vir e ficar. Tá? Nós temos o habeas corpus chamado de preventivo, que é quando existe uma ameaça, é para prevenir que a prisão ilegal ou abusiva aconteça. Então, por exemplo, o sujeito teve a prisão decretada pela justiça. Tá lá, a justiça expediu lá, prendam a quem encontrar fulano de tal, por tais motivos. E aí o sujeito me procura, eu, Júlio Hidalgo, na condição de advogado. Ele não foi preso ainda. Ele foi lesado no seu direito de locomoção? Não. Ele foi ameaçado no seu direito de locomoção. Se encontrar, vão prender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um habeas corpus, como você está vendo aí na sua tela agora, um habeas corpus preventivo, porque existe uma ameaça ao direito de locomoção daquela pessoa. E como existe uma ameaça ao direito de locomoção daquela pessoa, o remédio correto é o habeas corpus preventivo. Eu vou pedir o que? Um salvo-conduto, né? Que a justiça dê uma contra-ordem para aquela ordem de prisão. É uma ordem de que não prendam. Esse é um tipo de habeas corpus, o preventivo. Existe um outro tipo de habeas corpus, que é o habeas corpus repressivo. Que aí sim, é quando já houve a lesão ao direito de locomoção da pessoa, né? Que é quando a pessoa já está presa, ela já está presa. Se ela já está presa, o que me resta? É ingressar com habeas corpus repressivo. Não há outra coisa que eu possa fazer a não ser pedir que a justiça solte aquela pessoa. Óbvio, como eu disse para vocês, não é certeza que a justiça vai soltar. Ela vai soltar se ela entender, né? O judiciário vai conceder o habeas corpus se entender que houve ilegalidade ou que houve um abuso de poder. Então, são dois tipos diferentes de habeas corpus. O habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. E uma característica interessantíssima do habeas corpus, né, é que ele pode ser proposto por qualquer pessoa. Olha que interessante, vou até grifar aqui, ó. Não precisa de advogado. Olha que coisa, gente. Não precisa ser advogado para ingressar com um habeas corpus. Ele pode ser proposto por qualquer pessoa. Sério, Hidalgo? Hidalgo, quer dizer que eu posso fazer um habeas corpus? Você que está aí me assistindo pode fazer um habeas corpus em favor de alguém? Pode. Mas, Hidalgo, eu não sei fazer habeas corpus. Mas não precisa saber fazer. Quer dizer, quando eu falo que não precisa saber fazer, é que, lógico, né, no direito existem formalidades legais. Quando uma advogada vai ingressar com uma ação, existem as formalidades legais. Você tem que saber redigir e tudo mais. Só que no habeas corpus isso é totalmente dispensado.
É totalmente dispensado, porque não faria sentido você dispensar a presença do advogado, sei que o habeas corpus pode ser feito com qualquer pessoa, então precisa ser advogado, e exigir conhecimentos que somente o advogado teria, seria totalmente ilógico. Então, aliás, se diz no direito, é muito comum, né, quem já fez alguma aula de direito constitucional e já ouviu falar de habeas corpus, pode ter escutado, e muito provavelmente escutou falar, o professor falar, pode ser feito em papel de pão. Nem papel de pão tem mais nessa vida, né? Mas pode ser feito em qualquer papel? Pode ser feito no verso de um maço de cigarro, no papel higiênico. Gente, no lençol. Tem caso já de habeas corpus, se você procurar lá no Google. Caso de habeas corpus proposto lá no Supremo Tribunal Federal, que foi feito em um lençol. Não tinha papel para escrever, escreveu em um lençol. E foi aceito pelo judiciário? Foi aceito pelo judiciário, não tem nenhum problema. Agora, vamos imaginar que quem ingressou com habeas corpus é um menor de idade. É um menor de idade. É um garoto de 10 anos, ele ingressou com habeas corpus em favor de alguém. Colocou até uma figurinha do Pokémon na ação, para enfeitar a página. Pode ser um menor de idade que ingresse com habeas corpus? Pode. Pode sim, olha só. Vou apagar aqui e grifar a parte de cima para você, só para chamar a atenção. Pode ser proposto por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode propor um habeas corpus. Em favor de qualquer pessoa? Sim, em favor de qualquer pessoa. Ok? Outra característica do habeas corpus. Em regra, normalmente, é contra ato de uma autoridade. Normalmente, o habeas corpus vai ser proposto contra o ato de uma autoridade. Por conta do seguinte, pessoal. Eu, mero professor da prova, professor universitário, advogado, não sou uma autoridade. Embora seja funcionário público, sou concursado em universidade pública, mas não sou uma autoridade. Imagina que eu resolvi prender alguém em casa. Eu vou lá e prendo a pessoa. Sei lá, prendi meu vizinho lá na minha casa. Prendi meu vizinho na minha casa, não importa o motivo. Estou mantendo meu vizinho em cárcere privado. Eu tenho esse direito? Não, eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de manter o meu vizinho lá preso, acorrentado aos pés da cama. Isso é uma coisa que, se a polícia chegar, prisão em flagrante, acabou. Sou preso em flagrante por cárcere privado, porque eu não tenho esse direito de manter o meu vizinho preso. Então aí seria necessário um habeas corpus? Quer dizer, se a pessoa é sequestrada, por exemplo, a pessoa é sequestrada. Ou então, se a pessoa é sequestrada, vamos entrar com habeas corpus para que o sequestrador solte o seu refém? Não, é uma questão de polícia. Porque eu não tenho autoridade, a lei não me dá poderes, assim como a lei não dá poderes ao sequestrador para manter alguém preso. Agora, a lei dá poderes ao delegado para prender alguém em flagrante e mantê-lo preso? Sim. A lei dá poderes ao juiz ou ao tribunal para determinar a prisão de alguém? Sim. Aí não é um caso de polícia. Tá? Então, normalmente, até voltar lá, em regra é contra ato de autoridade. O problema é que se eu estou colocando aqui para você que em regra é contra ato de autoridade, é que pode existir exceção. Pode existir alguma situação em que o habeas corpus não seja proposto contra o ato de uma autoridade. Existe isso? Existe. Eventualmente, o habeas corpus pode ser proposto contra particulares? Sim, mas não contra qualquer particular. Mas sim contra aquele particular que tem poder legal de cercear, de limitar o direito de locomoção de outra pessoa. Como assim, Hidalgo? Tem isso? Tem, gente. Olha, vamos imaginar uma clínica psiquiátrica. Será que lá na clínica psiquiátrica o portão fica aberto? Ou mesmo num lar de idosos, asilo. Lá no lar de idosos, no asilo. Será que o portão fica aberto? Não. Não, porque algumas pessoas que estão na clínica psiquiátrica, eventualmente, não têm discernimento para sair para a rua e depois voltar. Assim como, às vezes, quem está lá no lar de idosos, no asilo, não tem discernimento, não tem condição intelectual para sair para a rua e depois voltar. Então, são mantidos ali, em cárcere. Podemos dizer que sim, são mantidos ali.
Agora, a lei, imagina você chegando para o delegado e falando, senhor delegado, o meu vizinho mantém mais de 15 pessoas em cárcere privado, o senhor tem que ir lá e prender em flagrante. Aí o delegado fala assim, mas onde? Lar de idosos Santa Genoveva. Não, aí não, né? Porque o lar de idosos tem esse direito? Tem um poder legal? Tem. Agora, e se estiver mantendo alguém lá de maneira ilegal? A pessoa está muito bem da cabeça, está tranquilinha, está muito jóia, mas sei lá, o dono do lar de idosos a mantém lá para ficar recebendo a aposentadoria dela. E ela quer sair, ela tem discernimento, mas não consegue sair porque não abrem a porta. Bom, aí eventualmente poderia ser um caso de habeas corpus. Vamos ingressar na justiça, a justiça vai pedir uma avaliação psiquiátrica, psicológica da pessoa e para determinar de saúde, para determinar se ela tem condições, e aí sim pode ser concedido um habeas corpus. Então, assim, em regra, é contra ato de autoridade. Mas eu não posso assinalar numa prova que será sempre contra ato de autoridade, tá? Porque não será sempre contra ato de autoridade, ok? Olha só, mais uma característica. A última característica aqui do habeas corpus. Não é cabível contra a punição disciplinar militar. Então, não se pode utilizar o habeas corpus contra uma punição disciplinar militar. É proibido usar habeas corpus contra a punição disciplinar militar. Agora, tá? Essa é a regra. Não é cabível habeas corpus contra a punição disciplinar militar. Artigo 142, parágrafo 2º da Constituição. Lá no 142, parágrafo 2º, você encontra essa regra. Mas, porque qual que é a ideia dessa proibição? Qual que é a ideia de proibir o habeas corpus contra a punição disciplinar militar? Imagina que você está no shopping. Você está no shopping center. Aí, aquela cena que muitos de nós já presenciamos, talvez você já tenha visto, a criança para assim em frente à vitrine e diz, eu quero. Aí o pai e a mãe diz, não. Mas eu quero. O pai e a mãe diz, não, não vou comprar. Eu quero. Aí se joga no chão, começa a espernear. Bom, eu não sei vocês. Eu não sei você que está me assistindo. Mas eu fico por ali. Eu quero ver o final daquela guerra, daquele cabo de aço. Quem vai ganhar? Pai e mãe, ou a criança birrenta? Eu fico ali, vendo quem vai ganhar, né? E aí tem vários tipos de pai ou mãe, né? Tem o pai ou a mãe guincho, que issa a criança pelo braço arrastando pelo shopping. Tem o pai ou a mãe nem te ligo, que é outro tipo, é o nem te ligo, que é aquele que fala assim, papai tá indo embora, mamãe tá indo embora, tô nem aí, você vai ficar aí, no chão. E vai meio que disfarçadamente andando e olhando disfarçadamente para trás para ver se a criança levanta e vai embora. Tem o pai ou a mãe que sucumbe à pressão psicológica daquele choro, daquele esperneio, e fala, tá bom, vou comprar. De qualquer forma, você interfere? Eu não. Eu não, porque é uma questão de disciplina interna. Eu não sei o que está acontecendo. Né? Como é que eu vou avaliar o jeito que alguém está educando seu filho ou sua filha? Eu só estou vendo um fato isolado, eu não estou vendo todo o contexto da situação. A gente não interfere, fica só lá olhando. Fico só lá olhando para ver quem vai vencer o cabo de guerra. Porque é uma questão disciplinar, é uma questão interna. É a mesma ideia, né, da punição disciplinar militar que está aí. Tá? O judiciário não tem condição de avaliar aquela punição disciplinar, se ela está sendo bem aplicada, se ela está sendo mal aplicada. Ele não conhece o contexto, não é ele que tem que manter a disciplina da tropa, das Forças Armadas. Então não é cabível contra a punição disciplinar militar. Mas, vamos imaginar que você está lá no shopping. Vamos voltar para o shopping naquela guerra pai, mãe, criança birrenta. O pai ou a mãe começa a espancar a criança, a aplicar severos castigos físicos. A mãe pisa na barriga da criança com aquele saltinho agulha. O pai dá uma butinada na criança e começa a espancar a criança. Aí você pode interferir? Aí você pode interferir e acha até que deve interferir. Não vai deixar a criança ser espancada. Mas você está fazendo isso por quê? Porque aquele pai ou aquela mãe partiu para uma ilegalidade, né? O espancamento da criança é ilegal. E aí sim você pode agir. Bom, vamos voltar aqui na punição disciplinar militar. Eu vou dizer o seguinte para você, eu vou explicar. Não é cabível o habeas corpus contra a punição disciplinar militar, salvo ilegalidade, né? Salvo se houver uma
ilegalidade. Então, se houver uma ilegalidade, por exemplo, houve a punição disciplinar militar e a pessoa ficou presa além do tempo que a lei prevê como máximo. Então, a lei prevê no máximo 90 dias naquela situação, a pessoa já está lá 120 dias. Bom, aí sim é cabível habeas corpus. Por quê? Porque é uma ilegalidade. Ou a punição a ser aplicada, ao invés de ser a detenção, foi o açoite. Vamos chicotear o soldado. Vamos pendurar ele de cabeça para baixo. Aí não, porque isso é ilegal. Então, quando a Constituição diz lá no 142, parágrafo 2º, que não é cabível contra a punição disciplinar militar, é porque ela está pensando nos critérios de aplicação da penalidade. Agora, se a penalidade está sendo aplicada de maneira ilegal, além do tempo que a lei determina, ou por uma autoridade incompetente, ou está sendo aplicada uma punição que não o sujeito foi preso, mas vai ser açoitado. Aí não, também não, tá? Então, contra a ilegalidade, tudo bem. Ok? Ótimo. Vamos partir para um outro remédio, o habeas data. Ó, tá vendo o data aqui? Data quer dizer em latim informação. Data está ligado a informação. Para que serve o habeas data? Ele é utilizado para, e aí para mesmo, parou por aqui. Por quê? Porque o habeas data tem duas utilidades, pelo menos. Ele vai ser utilizado para conhecimento de informações a respeito do impetrante. Então, vamos imaginar o seguinte, uma historinha. Vamos imaginar o seguinte. Você fez um tratamento médico num hospital. Você fez um tratamento médico em um hospital e suspeita que houve um erro médico nesse tratamento. Então você pede cópia do seu prontuário. O hospital nega. Negou, inventou uma desculpa qualquer, está negando a você a cópia do seu prontuário. Porque você quer saber, fala, olha, eu quero saber, eu quero uma informação, tá? Melhor que a cópia do prontuário. Não, eu quero uma informação. Eu quero saber que remédio me foi aplicado. O hospital nega a você essa informação. Eu quero saber que remédio foi aplicado. O hospital nega essa informação a você. Você pode ingressar com um habeas data para obter esta informação. Tá? Agora, olha só. Tá? Então é para informações a respeito do impetrante. Você só pode usar habeas data se a informação for a seu respeito. Porque se for a respeito de outra pessoa, eu queria saber qual a doença, estou curioso para saber, meu vizinho está doente, estou curioso para saber a doença do meu vizinho. Eu vou lá no hospital e peço essa informação. Olha, eu quero saber qual é a doença do meu vizinho. Não, isso não vai acontecer, tá? Que aí o hospital pode negar a você essa informação? Pode. Agora, não há motivos para negar à pessoa, à própria pessoa, uma informação dela. Então, só pode ser utilizado para obter informações a respeito da pessoa do impetrante. Ou para retificação de dados, para retificar. O que é retificar? Retificar é consertar. Ó. Então, se for para retificar dados, se for para consertar dados, aí tudo bem. Porque pode acontecer também o seguinte, você solicitou informação, a informação lhe foi dada, mas ela está errada. Não é uma informação verdadeira sobre você. Você pede essa retificação e a retificação por algum motivo é negada. Vai dar muito trabalho, deixa assim, isso não é importante. Não, mas eu quero que essa informação seja retificada. Eu quero que essa informação seja retificada. Essa é uma informação que está errada. É uma informação que está errada. Então você tem duas utilidades para o habeas data. Né? Para informações a respeito do impetrante ou para retificação de dados. Hidalgo, precisa de advogado? Precisa, gente. O que não precisa de advogado é para o habeas corpus, tá? Não vai levar essa informação, não vai achar que não precisa de advogado para entrar com remédio constitucional. Precisa sim de advogado para entrar com remédio constitucional. Não precisa para o habeas corpus, mas para o habeas data precisa de advogado, tá? Veja, existe uma possibilidade. O habeas data pode ser impetrado por parente de pessoa falecida ou legalmente desaparecida. Isso pode acontecer, tá? Existe jurisprudência nesse sentido, existem decisões anteriores neste sentido. Eu já vi uma situação, vi a seguinte situação.
A pessoa faleceu no hospital e a filha, que era advogada, a filha suspeitou de um erro médico e pediu para o hospital informações. O hospital negou. Disse que só poderia dar informações à própria pessoa. Pois é, mas o pai da advogada, a moça, tinha falecido. O hospital de só pode a respeito da própria pessoa. Pois bem, o que ela fez? Ingressou com um habeas data para obter informações médicas do pai. E a justiça concedeu? Sim, a justiça concedeu. Porque ela, na condição de filha, tinha um legítimo interesse em obter essas informações. Tá? Então, o habeas data pode ser impetrado por parente de pessoa falecida ou legalmente desaparecida, tá? Agora, a informação ou retificação deve ter sido negada. Isso é muito importante, tá, pessoal? Opa, volta aqui. Volta aqui. Tá? A informação ou retificação deve ter sido anteriormente negada. Ó, vou até grifar aqui. Ó. Informação ou retificação deve ter sido anteriormente negada. Né? Não existe habeas data preventivo, tipo, eu acho que vão me negar a informação, então já vou entrar com habeas data. Eu acho que vão me negar a retificação, já vou entrar com habeas data. Nada disso. Olha a informação aqui. Ó. A informação ou a retificação deve ter sido anteriormente negada. Né? Então, quando vai se entrar com o habeas data, seja para obtenção da informação, seja para retificação dos dados, obrigatoriamente deve-se provar que aquela informação já foi solicitada e negada ou que aquela retificação já foi solicitada e negada. Ok? Tudo bem? Bom, vamos para a nossa próxima ação. Ação popular. Ação popular. Bom, primeira informação sobre esta ação, que está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. A ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão. Bom, então qualquer cidadão pode propor uma ação popular. Agora, vejam que eu vou grifar aqui a palavra cidadão. Você. Desde quando você é um cidadão, desde quando você é uma cidadã brasileira? Me diz, desde quando você é um cidadão, desde quando você é uma cidadã brasileira? Aham! Será que você é um cidadão, uma cidadã brasileira desde que você nasceu? Será que você é um cidadão, uma cidadã brasileira desde que tirou o seu RG? Será que você é um cidadão, uma cidadã brasileira desde que tirou um título de eleitor? Será que você é um cidadão, uma cidadã brasileira desde que atingiu a maioridade? Desde quando você é um cidadão ou uma cidadã brasileira? Desde que você tirou título de eleitor. Sério? Sério? Cidadão. A palavra aqui, ó, cidadão, é o status, né, de quem é brasileiro e possui título de eleitor, na verdade, né, que possui direitos políticos. Então, quando que você se tornou um cidadão? Quando você tirou seu título de eleitor. Se você tirou aos 16, você se tornou um cidadão, uma cidadã aos 16. Gente, brasileiro, provavelmente, né, não sei que você seja naturalizado, mas se você é brasileiro nato, você é desde que você nasceu é brasileiro nato. Pronto. Agora, cidadão brasileiro, conforme você está vendo aí, ó, é só desde que você tirou o título de eleitor. Então, ó, informação importante, tá, sobre a ação popular. Informação importante sobre a ação popular. Quem ingressa com a ação popular tem que anexar o seu título de eleitor. Você tem que provar que você é um cidadão brasileiro. Senão, sua ação não vai ser nem olhada, nem julgada. Vai ser indeferida de plano, porque faltou a comprovação da condição de cidadão. Ok? Então, a ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão, tá? Olha lá, eu já tinha até colocado aqui no slide. Ó, ficou até mais bonito assim, né? Ficou até mais bonito assim. Mas quem é brasileiro e tem direitos políticos, tirou o título de eleitor, tá? E para que serve a ação popular, né? O que visa a ação popular? Porque
Quando você vai lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 73, diz lá: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo. Então tá aí, ó, essa é a finalidade da ação popular. Anular, pedir que a justiça anule um ato lesivo, que pode ser um ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural ou um ato lesivo ao patrimônio público. Então, vamos imaginar, ó, vamos voltar aqui, ó. Um ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar lá que existe um bem tombado pelo patrimônio histórico, uma casa tombada pelo patrimônio histórico, e a prefeitura, não obstante, né, determinou a demolição daquela casa. Determinou a desapropriação e demolição daquela casa. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular para defender o patrimônio histórico-cultural, pedir que a justiça anule aquela desapropriação e autorização para a demolição da casa que vai afetar o patrimônio histórico-cultural ou afeta o patrimônio público. Por exemplo, uma licitação superfaturada, né? O Estado está comprando um produto por um preço muito maior que o de mercado. Isso lesa o patrimônio público? Lesa. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular porque está lesando o patrimônio público, para pedir que a justiça anule a compra daqueles bens superfaturados. O meio ambiente, também pode-se usar a ação popular para anular um ato lesivo ao meio ambiente. Vamos imaginar, né, que a prefeitura autorizou uma obra, um loteamento numa área de preservação ambiental, autorizou de maneira ilegal, tem que ser ilegal, né, gente? Autorizou de maneira ilegal uma obra numa área de preservação ambiental. Qualquer cidadão é parte legítima. E olha que interessante isso. A ação popular pode ser proposta também para anular ato lesivo à moralidade administrativa. Um ato lesivo à moralidade administrativa. Lá no artigo 37, se você for procurar lá no artigo 37 da Constituição, no caput, no preâmbulo do artigo 37 da Constituição, lá diz que um dos princípios da administração pública é a moralidade administrativa, que a administração pública tem que agir de acordo com a moralidade administrativa. Agora, não só de acordo com a lei, mas de acordo com a moralidade. O agente público tem que agir de acordo com a lei e de acordo com a moralidade. Agora, e se ele age de acordo com a lei, mas ferindo a moralidade administrativa, como está aí? Bom, aí qualquer cidadão pode propor uma ação popular, pedindo que a justiça anule aquele ato administrativo que fere a moralidade administrativa, ainda que eventualmente possa ser legal, mas que fere a moralidade administrativa, ok? E olha, uma informação importantíssima sobre a ação popular. Ela é isenta de custas. Vamos ficar primeiro com a informação aqui, ó. Tá? Ela é isenta de custas e de ônus da sucumbência. Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal. Sejamos realistas. Normalmente as pessoas entram com uma ação na justiça porque elas esperam obter algum ganho pessoal com isso, né? Ou se defender, ou defender algum direito seu exclusivamente. Só que a ação popular não é para defender aquilo que é seu exclusivamente, é para defender aquilo que é de todos. Olha aí, ó, é para defender o patrimônio, né, histórico, cultural, o patrimônio público, o meio ambiente ou a moralidade administrativa. Não é para defender aquilo que é exclusivamente seu. E a questão é, quando você entra com uma ação na justiça, você tem que pagar as custas judiciais. A justiça não trabalha de graça, tem que pagar as custas judiciais. Quem será que estaria disposto a pagar custas judiciais para defender o meio ambiente, para defender o patrimônio histórico? Poucas pessoas. E tem mais, né? Se você perde uma ação na justiça, né? Nós estamos falando das custas judiciais, tá aqui, né? Mas se você perde uma ação na justiça, você entra com uma ação e perde, você pode ser obrigado a pagar isso aqui, ó, o ônus da sucumbência, né? O que é ônus? Ônus é o encargo. Ônus é o encargo. Então, ônus da sucumbência é o encargo de sucumbir. O encargo é o gasto que terá aquele que perdeu o processo. Se você me processa, dizendo que eu te humilhei, eu me defendo e ganho, eu gastei para isso. Você tem que pagar o ônus da sucumbência. Agora, quem estaria disposto a pagar as custas ou ônus da sucumbência para defender o patrimônio histórico-cultural, o patrimônio público, o meio ambiente ou a moralidade administrativa? Pouquíssimas pessoas. Por isso que,
sabiamente, muito sabiamente, o Constituinte determinou o quê? Tá? Essa ação ela é isenta de custas e de ônus da sucumbência. Lógico, pessoal, ó. Isso salvo comprovada a má-fé, né? Se alguém entrou com essa ação de má-fé, quer dizer, imagina lá, eu tô lá na cidade, eu odeio o prefeito da cidade, eu entro com uma ação popular, dizendo que ele desviou o dinheiro do hospital da cidade. Eu sei que ele não desviou, eu sei. Eu estou fazendo isso de má fé para prejudicar o prefeito. Bom, se ficar provado durante o processo que eu agi de má fé, eu perco essa isenção das custas e do ônus da sucumbência. Eu perderei essa isenção das custas e do ônus da sucumbência. Ok? Vamos então para um outro remédio constitucional, o mandado de injunção. Bom, qual que é a ideia de um mandado de injunção? Qual seria o significado de um mandado de injunção? Mandado de injunção é um mandado de fazer. Essa é a ideia do significado de um mandado de injunção. Um mandado de fazer. Como assim? Bom, vamos ver para que serve o mandado de injunção, que está previsto no artigo 5º, inciso 71. Ele é utilizado quando a falta de norma torna inviável... Opa, tem um pequenino erro de ortografia, né? Inviável, faltou um Vzinho aqui, então vamos fazer assim, ó. Pronto. Torna inviável. Então, a falta de norma torna inviável. Inviável quer dizer o quê, gente? Impossível. A falta de norma torna inviável, torna impossível o exercício dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Já vou te explicar. Muitas vezes, o exercício de um direito pode depender de uma norma, pode depender de uma lei. Porque é muito comum a Constituição colocar assim, nos termos da lei, tá? De acordo com a lei, nos termos da lei. Então, a falta, às vezes, da lei torna impossível que eu me utilize de um determinado direito, porque aquela lei ainda não foi feita, aquela lei ainda não foi elaborada. Isso pode acontecer? Pode. Então, por exemplo, o aviso prévio. Hoje no nosso país, na verdade, assim, desde 1988, o aviso prévio era proporcional ao tempo de trabalho. Desde 1988, o aviso prévio era proporcional ao tempo de trabalho. Mas até 2011, as pessoas sempre receberam 30 dias de aviso prévio. O normal, o padrão sempre foi 30 dias de aviso prévio. Por quê? Porque ainda não havia lei que desse a proporcionalidade. Não havia lei que falasse o quanto que era de proporção, o quanto de tempo de serviço eu teria mais de aviso prévio. Em 2011 foi criada a lei, e a lei já diz, né? São 3 dias por ano trabalhado. Você tem 3 dias de aviso prévio por ano trabalhado, até um determinado limite. Então, muitas vezes eu tenho o direito, mas eu não tenho a lei que me possibilita usar aquele direito, porque de 88 a 2011, ninguém recebeu 3 dias a mais por ano trabalhado, só recebeu os 30. Agora a lei de 2011 já falou, ó, é 30 mais 3 dias por ano. Então, essa é uma situação, por exemplo, em que é possível, em que é viável se ingressar com um mandado de injunção. Para quê? Para que a justiça diga, olha, neste caso, o direito da pessoa é esse. Tá? Neste caso, o direito da pessoa é esse. Aí você fala, mas Hidalgo, por que ninguém entrava com essa ação? Bom, enquanto sabiam que existia esse direito do aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, né? Tem isso também, tá? Então, o mandado de injunção é utilizado quando a falta de norma torna inviável o exercício de um direito ou liberdade constitucional ou das prerrogativas inerentes, né, dos direitos inerentes à nacionalidade, está lá no artigo 12 da Constituição, a soberania, está lá no artigo 14 da Constituição, é a cidadania. Tá? Ok? E vamos aí ao último remédio, que é o mandado de
segurança. Bom, para que serve o mandado de segurança? Para que é utilizado o mandado de segurança? Artigo 5º, inciso 69. Mandado de segurança é utilizado para proteger direito líquido e certo. Opa! Direito líquido e certo. O que é isso de direito líquido e certo? O que é isso de direito líquido e certo? Bom, aí vamos parar um pouquinho por aqui. Por quê? Porque se eu falar para você, imagina você no seu direito de locomoção, você exercendo o seu direito de locomoção. Aí você já vai se imaginar correndo pelos campos floridos, talvez. Ou correndo para se abrigar da chuva. Também é direito de locomoção. Se eu falar para você, imagina você exercendo o seu direito de propriedade. Você vai pensar, né, alguém pega o seu celular e você fala, é meu. Você está exercendo o seu direito de propriedade. Agora eu falo para você, imagina você exercendo o seu direito líquido e certo. Ficou difícil. Por quê? Porque ninguém tem um direito líquido e certo. Pronto. O que você tem é um direito líquido e certo de alguma coisa. Então, líquido e certo, na verdade, é a qualidade que um direito pode possuir. Então, por exemplo, você tem um direito líquido e certo de que no concurso sejam obedecidas as regras do edital. Você tem um direito líquido e certo de que a nomeação obedeça a ordem classificatória do concurso. Então, líquido e certo é a qualidade do direito. Tá? É como, por exemplo, se nós tivéssemos um conjunto, e este conjunto é o conjunto dos direitos líquidos e certos. Só que aqui eu vou ter vários direitos conhecidos como líquidos e certos. Tenho vários direitos que podem ser classificados como líquidos e certos. Hidalgo, dá para dar uma lista desses direitos? Não, não dá para dar uma lista desses direitos, pessoal. Não tem lei que determine, olha, isso é um direito líquido e certo. A doutrina reconhece isso, a justiça reconhece aquele direito, o outro direito como direito líquido e certo. Agora, eu posso fazer uma exclusão, porque veja o que diz a Constituição, no artigo 5º, inciso 69. O mandado de segurança é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Olha lá. Então vejam, não se pode utilizar o mandado de segurança para proteger o direito de locomoção. Por quê? Porque o direito de locomoção já é protegido pelo habeas corpus. Não se pode utilizar o mandado de segurança para proteger o direito de informação, porque ele é protegido por habeas data. Tá? Como é que isso pode aparecer na prova? Bom, na prova, gente, pode aparecer, né, da maneira mais fácil, é o jeito que você está vendo aí, utilizando essas informações, que ele é utilizado para proteger direito líquido e certo, que ele não pode ser utilizado para proteger direito amparado por habeas corpus ou habeas data, ou pode aparecer sob a forma de um problema. Epaminondas, oficial de justiça, fez isso, neste caso caberá. E aí o sujeito coloca lá habeas corpus, habeas data, mandado de junção, ação popular, mandado de segurança. Bom, eu vou te dar uma dica. Se aparecer um problema, você só indique o mandado de segurança se nenhuma outra ação que a gente aprendeu nessa aula for possível. Tá? Então, Epaminondas fez isso. Aí está lá, alternativa A, habeas corpus. Pensa, é possível habeas corpus? Não, não é. Então, tudo bem. É possível habeas data? Não, não é. Tudo bem. É possível mandado de junção? Não, não é. Tudo bem. É possível ação popular? Não, não é. É possível mandado de segurança? Então, tudo bem. Tá? O mandado de segurança, nesse caso, tá? Você vai usar só se nenhum outro remédio for cabível, tá? É como se eu estivesse ampliando isso aqui, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ou por ação popular ou mandado de injunção. Só aí você vai usar o mandado de segurança. Agora, tome o seguinte cuidado, pessoal. Tem uma pegadinha de prova que é muito usada, muito comum. Imagina que o sujeito foi pedir uma certidão. Ele foi pedir a sua certidão, uma cópia da sua certidão de nascimento. Ele quer uma segunda via da certidão de nascimento. Ele foi pedir a certidão de nascimento e pediu a certidão de nascimento e ela foi negada. Nesse caso, caberá mandado de segurança ou habeas data? Resposta, cuidado, é mandado de segurança. Por que, Hidalgo, não é habeas data? Porque, gente, certidão não é informação. Certidão é uma certidão. Porque imagina você tá... O habeas data protege o direito de informação. Imagina que você está perdido na rua, você vai parar num posto de gasolina para perguntar. Aí você fala assim pro cara do posto, mas me dá uma certidão de como eu chego em tal lugar, é isso? Não, você pede uma informação.
Para informação é base data. Agora, se você quer uma certidão, você quer lá na sua escola, você quer o seu histórico escolar, isso é negado, aí estamos falando então de um documento, aí é mandado de segurança. Cuidado com isso, não é uma informação. Tá? Um documento, um RG, uma certidão, um alvará de construção, um histórico escolar, não é uma informação, é um documento. Aí é cabível mandado de segurança, se for o caso, tá? Tudo bem? Então, no caso de certidão, ó, pensa, certidão é mandado de segurança, ok? Deixa eu apagar aqui esse desenho. E existe também o mandado de segurança coletivo. O que é o mandado de segurança coletivo? Vamos tomar um certo cuidado aqui, pessoal. Por quê? Porque se várias pessoas se reúnem e entram com o mandado de segurança, isso não é o mandado de segurança coletivo, tá? Então, o A, o B, o C, o Júlio, o Pedro, o Paulo, o Francisco, a Simônia, a Maria, a Conceição, a Ivone, eles se juntaram todos e entraram com o mandado de segurança. É um mandado de segurança individual, que é para proteger o direito de cada um deles. Tá? Para proteger o direito de cada um deles. Ah, então quando que eu tenho um mandado de segurança coletivo, como você está vendo aí na tela? Quando o mandado de segurança é impetrado, por exemplo, por partido político, ó, com representação no Congresso Nacional. Ah, então quem que é o autor? O autor é o partido político A. Em defesa de quem? De direito líquido e certo dos seus filiados. Então veja que o coletivo, na verdade, não está em quem entra. Se 10 pessoas físicas entram, é um mandado de segurança individual, porque só vai beneficiar cada uma delas. Quando ele vai ser coletivo? Quando ele é impetrado por partido político em benefício na defesa de direito líquido e certo dos seus filiados. Ou, eventualmente, né, ele foi impetrado por organização sindical ou entidade de classe. Também uma organização sindical. Então, o sindicato das costureiras podem ingressar com mandado de segurança coletivo para proteger direito líquido e certo das suas filiadas. Ou a Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade de classe, pode entrar com mandado de segurança coletivo para proteger direito líquido e certo dos seus filiados, dos seus inscritos. Quem mais pode entrar com mandado de segurança coletivo? Uma associação, e aí é importante, hein, pessoal? Uma associação legalmente constituída e funcionando em funcionamento há pelo menos um ano. E veja só, é E, né? Então tem que ser legalmente constituída e, ó, é o mais aqui, né? Funcionamento há pelo menos um ano. Então, assim, a associação dos professores das escolas particulares pode entrar com mandado de segurança para defender direito líquido e certo dos professores das escolas particulares? Pode, desde que essa associação esteja em funcionamento há pelo menos um ano. Ela tem que ser legalmente constituída, quer dizer, tem que existir legalmente, né? E estar em funcionamento há pelo menos um ano. Aí sim, se ela estiver legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, aí ela pode ingressar com mandado de segurança para defender direito líquido e certo dos seus associados. Tá? Agora, lembrando o seguinte, essa exigência de ser legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, essa exigência é uma exigência exclusiva para a associação. É a associação que tem que estar legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. A organização sindical não necessita. A entidade de classe também não necessita estar legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. E o partido político com representação no Congresso Nacional, muito menos necessita estar legalmente constituído e em funcionamento há pelo menos um ano. Ok? Está bom assim? Olha só me resta desejar a vocês bons estudos e agradecer a atenção a esta aula. Muito obrigado.